Seja bem-vindo ao Se Ligar Pode, um espaço para o pensar e se conectar com o nosso mundo, com um novo olhar. Eu me chamo Renata Bela, sou divertida, sensível, curiosa. Eu sou Paola, executiva, técnica e observadora. Eu sou Marta Bittencourt, confiante, intuitiva, criativa. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. O capítulo 7 trata do corpo jubiloso, a carne selvagem. O que vocês acharam desse capítulo? Como é que vocês perceberam? Tem capítulos que mexem mais com a gente do que outros, né? O que vocês sentiram? A primeira coisa que eu falei quando eu estava lendo o livro foi: acho que hoje eu vou ficar em silêncio, só ouvindo. E por que será que você ficou com essa vontade, né, de não falar sobre isso? Porque eu acho que eu preciso muito absorver para conseguir aplicar. Eu acho que a sensação é como se eu não estivesse pronta para colocar para fora porque eu ainda tenho muita coisa para absorver. É que é uma sensação assim. Engraçado, né, que Hoje eu resolvi fazer a mudança da logo, né, do Recanto. E, na verdade, foi feito antes, né, tanto que a logo está pronta. Mas, né, olhando para esse capítulo, porque a logo é exatamente aquela gota violeta dela, é a alma entrando na Terra. E a Terra, né, aquele círculo verde que está ali na logo, que vai receber, né? E aí alguém me perguntou, uma de vocês, né, me perguntou, você, né, Paola? Eu. O que significa essas linhas, né? E eu falei assim, gente, as linhas na primeira logo ela representava corpo causal, corpo físico, corpo astral, corpo mental, e a alma dando vida e força para todos eles, né? E aí nessa logo, eu vendo esse capítulo, é bem as feridas, né, as nossas cicatrizes da Terra, a Terra que representa a natureza, que é o ser humano, que nós somos parte dessa natureza, ela traz um pouco daquelas linhas, né? É como se fossem cicatrizes, entendeu? Que são as nossas próprias cicatrizes, né? E eu achei uma sincronicidade maravilhosa, né? Pensando sobre isso, assim, porque a ideia, né, do espaço é o recolher a alma, né? Absorver a alma, trazer a alma e trabalhar essas cicatrizes que todas nós possuímos, né? Então, vendo dessa forma e também lendo o livro falando sobre... Tem uma parte, né, que fala que, na verdade, o corpo ele não foi só para ser mostrado, apreciado, desejado. Na verdade, ele é o abrigo da alma, né? Ela fala bem isso, assim, seu abrigo da alma. Isso é tão poético, né? Que é uma forma de proteger essa alma que está vindo, que é sensível, que é sutil, e um corpo que dá expressão a essa alma, porque é isso que acontece, né? Através dos sentidos, isso vai sendo... Nós vamos trabalhando as nossas expressões. Então, assim, é muito interessante quando você sai desse lugar comum, né, de um corpo que na verdade existe um condicionamento para isso, né, de trabalhar o corpo para que todos os corpos se parecem. Eu fico olhando às vezes assim, porque tem tipos de... E que é o mais belo, né? Que é isso, a anca mais largo, o seio mais farto, ou a cintura mais fina ou mais grossa, um corpo mais retilíneo, né? Um sem bumbum, o outro com coxa grossa, outro com coxa fina. E essa é a beleza, né? Isso que dá um colorido. Mas
infelizmente, existe um condicionamento, como tudo que existe, infelizmente, né? Hoje, principalmente na nossa cultura, que, que você tem que ter um padrão certo. A gente parece uns robôs, né? Você tem que ter tudo, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de pele, o mesmo tipo de altura, né? O peso, tudo isso tem que estar milimetricamente combinando e todos têm que buscar esse padrão. Então, Sim. na verdade, é que é uma fábrica de robôs, né? Que é isso que acontece. Você tem que seguir esse padrão. Então, as pessoas se mutilam, porque desculpa, mas algumas cirurgias plásticas é uma mutilação, né? Para chegar ao quê? Para ser o quê? Para pertencer a uma tribo? Mas e se pertencer, né? É o grande desafio, né? Não é isso? O que acontece com isso? O que vocês acham? Pensei em muita coisa, né? Assim. Eu acho que é bem por esse lado mesmo, e uma das partes que o livro trouxe que já começou a me tocar foi falar exatamente que cada lobo é de um jeito específico, uma cor específica, alguns têm 3 patas por, né, passar por algum acidente ou algo assim, e eles trazem muito esse valor de não ser o que ele não é, e sim ser o que é. E fortalecer esse o que é, assim. E isso já me tocou muito, assim. Porque eu vejo que hoje em dia a gente estabelece esses lugares de padrão que a gente precisa sempre se adequar, né? Então, não só no sentido físico que a gente está trazendo, que é muito importante, mas no sentido emocional, porque a gente tem que ser um vencedor, porque isso vai fazendo com que a gente se atropele de um jeito que desconecta, literalmente desconecta. Daqui a pouco a gente não sabe mais quem a gente escuta, né? Se escuta a vontade interna e vai contra a maré e confia nisso e exercita a confiança para ir nesse caminho que não tem ninguém, às vezes no início, né? É um caminho mais solitário, mas que tem a ver com você, ou então você faz parte desse bando e aí chega uma hora que também não está confortável aqui também, então essa parte do livro já começou me impactando bastante, assim, reforçando a essência de cada um ali no grupo, né? E como que essa essência se destaca em algum momento específico, que não é para todo mundo fazendo a mesma função. Então ela fala que o lobo prateado deu um salto e aí ajudou a manada de uma forma, que a loba de 3 patas conseguiu entrar num lugar que ninguém conseguia, exatamente por ter o diferencial dela de 3 patas, que é visto, né, como algo ruim inicialmente, mas só ela conseguiu fazer uma coisa que ninguém mais conseguiu. Então, fortalecer esse eu achei, me impactou bastante, assim. Foi bem legal. E tem uma coisa que ela fala, indo nesse mesmo sentido, que ela fala bem no iniciozinho do capítulo, trazendo isso para a vida real, que ela faz uma comparação da vida dela e da vida da amiga dela, que as duas têm particularidades. A amiga dela tem Os dentes são afastados. Os dentes afastados, e ela, não sei se, A eu anca acho que mais ela larga, era mais corpulenta. mais exuberante. E aí as duas foram na sua ancestralidade e entenderam de onde vêm essas características, que essas são características comuns nas suas culturas, famílias, né? Nas suas famílias lá, nas suas raízes. E descobriram o valor de cada uma das características. Então, às vezes, a gente precisa ir lá atrás, reconhecer na nossa origem onde estão essas características, até para olhar elas com mais amorosidade e se reconhecer nelas, né, essas características. Esse foi um ponto bonito. E eu, inclusive, me identifiquei. Porque a gente estava falando disso, né? Porque eu tenho o meu queixinho avantajado. Isso é muito de família. Eu tiro foto de perfil com minha avó, somos as duas com queixinho, minha família inteira. Meu pai, meus tios, todo mundo com queixinho avantajado. E agora o Joaquim, com queixinho, todo mundo com queixinho.
E isso é da minha família. É uma característica que é muito específica minha, não é muito E comum que era uma questão, né? encontrar. A Paula estava falando que era uma questão, um desconforto, assim, porque estava, de certa forma, distante do padrão, do que se coloca como padrão. E aí ela fez esse caminho de voltar. Isso é muito legal. E foi sem orientação, foi uma coisa que foi acontecendo, fui reconhecendo e achando bonitinho e fofinho. O que as pessoas, algumas com certeza sabem disso, mas tem muita gente que não percebe que existe uma grande manipulação por trás disso, né? De corpos de determinada forma. Existe uma manipulação para isso. Porque isso vende mais tal marca, isso vende mais tal cosmético, a questão, Procedimento. os procedimentos, né? Então, nós, infelizmente, nós somos muito manipuláveis por causa desse distanciamento de quem você é, dessa alma, né, que a gente está falando, né, de quem nós somos de fato. E uma coisa que eu fico observando, né, quando eu gosto muito de culturas, né, eu acho muito interessante você estudar culturas. Então, eu geralmente falo que eu adoro ver filmes africanos, asiáticos, da cultura indiana, dos árabes também. Então, assim, não só os americanos, que é o que mais a gente consome, né? Mas filmes europeus, porque eles trazem o traço da cultura que eles estão inseridos, né, ali. E uma coisa que eu fico olhando assim, gente, o povo brasileiro tem um privilégio assim absurdo. Claro que isso a custo de muito sofrimento, mas é uma coisa muito, porque nós somos muito coloridos, né? Nós temos todos os tipos de corpos, de cores. Isso é muito rico. Você vai para a Europa, determinado lugar é um padrão. Hoje em dia nem tanto porque está tendo muita imigração, né? Mas geralmente é um padrão. Você vai na Ásia, né? É aquele padrão, né? Assim, aquele olhinho bonitinho, puxadinho, aquele cabelo. É um padrão. E eles mesmos, por exemplo, na Coreia tem muito isso, eles ficam um pouco desconfortáveis, porque você vê que os meninos e as meninas às vezes pintam o cabelo, né? Eles trabalham muito esse diferencial na roupa que eles estão vestindo, né? Isso vai dando um toque de personalidade, né? E por que a gente se sente tão desconfortável com isso? Né? Por que as pessoas querem mudar o tipo de cabelo, né? O tipo de como se veste? Nossa, se eu gosto de usar a cor de abóbora, eu vou usar a cor de abóbora, entendeu? Eu estou falando a palavra cor de abóbora para ficar uma coisa bem né? Se o outro gosta de usar preto, que seja, que bacana, vai fazer uma boa composição, botar um preto com laranjinha. Agora, se todo mundo fica no mesmo padrão, que coisa mais monótona, sem graça, sem vida. Sim. E por que a gente aceita, né, essa questão do padrão? Não estou falando da questão da saúde, tá? Porque, claro que saúde, nós temos que estar Fazer sempre exercício. observando, sim. Mas quem tem coxinha grossa, amores, não vai nunca se tornar uma perninha fina, entendeu? Não vai, não adianta. E aí você vai ser o quê? Vai ficar infeliz porque o seu corpo é diferente daquele que é tido como o corpo mais lindo do mundo? Sim. Lindo a partir de que perspectiva, né? Nós estamos olhando de que ponto, né? Uhum. Você olha de que maneira aquilo. É interessante essa coisa do corpo jubiloso, né? E tem um momento em que ela mostra, né, que será que a gente tem força? Ela pergunta isso. Se nós temos força suficiente para prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado, independentemente da corrente do todo mundo igual. A gente precisa dessa força realmente. Acho que para se destacar um pouco do coletivo, se conectar com a gente e depois voltar para o coletivo de uma forma mais autêntica, né? Porque nós somos, né, assim, de uma forma geral, seres sociáveis, né? A gente interage, não tem jeito, nem que seja no trabalho, uma coisa assim, mas é necessário. Mas fazer isso de uma forma autêntica tem muita força, assim.
Você tá bem dentro do seu corpo, literalmente, dentro da sua alma, na expressão disso é muito importante. Eu achei muito legal também ela ter trazido o corpo realmente como lugar, reforçar isso como um lugar muito sagrado. E um lugar é, de, es- de expressar o que é o nosso, que foi o que a Marta trouxe. Eu achei isso sensacional. Porque a gente olha muito como uma carne que tem que ser modificada, né? Moldada. Moldada, e não como uma forma da gente também se conhecer mesmo. Conhecer, às vezes, uma parte nossa, assim. Cara, meu corpo funciona dessa forma, meu descanso é dessa forma, meu intestino é dessa forma, sei lá. Coisas que a gente, às vezes, passa despercebido e não como uma forma, uma matéria de autoconhecimento também. Isso eu achei bem, bem forte, assim. Inclusive, tem uma parte que foi uma coisa que eu achei muito interessante, que ela fala sobre as articulações guardarem emoções, os músculos Nossa, sim. guardarem emoções e informações. Eu não lembro se ela fala de emoção ou de informação, mas Mas fala acho que tá bem interligado cada também, né? parte guarda. E aí ela fez uma analogia com a esponja, que a esponja absorve água, e se você espremer, vai sair aquela informação, como se cada partezinha do nosso corpo tivesse uma informação, uma emoção, e se você espremer, vai se apresentar. Então, não só é o corpo que recebe a alma, nem só o corpo que faz a gente estar aqui, mas também um corpo que guarda informação. E que uma hora essa informação pode sair, Sim. de alguma Isso maneira. puxando uma pequena aba aqui para validar isso também, né, que a gente vê. É, na empresa que eu trabalho, a gente faz placa para bruxismo e pessoas que fazem apertamento, ou rangem os dentes e desgastam os dentes. E muito esse apertamento vem de tensão, estresse e raiva, que fica guardado na articulação da mandíbula, e aí isso gera um estresse, e aí o dente vai fazendo um movimento de desgaste para soltar esse estresse que, na verdade, não tá sendo espremido, vamos dizer assim, da forma correta. Tá travando, né? Então, tem desgaste, literalmente, por ter esse acúmulo de emoção nesses lugares, assim. E quando faz liberação disso, a emoção vem na hora, no peito, assim, é muito forte. Então, faz muito sentido. Muito sentido. Onde a gente vai guardando esses pontos de tensão, né? O livro é profundo. E eu falei que eu não ia falar nada. Tô aqui. Arrasou. Arrasou demais. É muito interessante, né? Tem uma passagem aqui que fala, né? Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. O que vocês entenderam aí dessa frase? O que vocês sentiram? Eu achei, assim, fantástica. Eu vou precisar ler de novo Eu essa frase. também. Onde tá? Página 245. Eu estava aqui pensando uma coisa, enquanto vocês procuram isso, porque eu estava vendo essa questão da alma, né? O período do Renascimento, que foi no século XIV até o XVI, houve uma valorização muito, muito grande, né? do que é perfeito, do belo. Então, eles resgataram muito a antiguidade clássica, de como as obras eram todas esculpidas, com proporções, buscando a estética, a beleza e o racionalismo. Era um período muito ligado ao racionalismo, né? Eu não sei se as pessoas têm essa dimensão, assim. A valorização do Do racionalismo. racionalismo, da estética, da perfeição. Então, mesmo os artistas, era tudo muito perfeito, né? Você vê as estátuas, as esculturas são todas com os traços super equilibrados, né? Então, eu acho que isso
falando de inconsciente coletivo, eu acho que isso ainda tem um peso na nossa sociedade como um todo, porque apesar de termos uma mudança sutil, mas já está existindo, dessa questão da alma, do olhar para a alma, o racionalismo ainda é muito forte, né? As pessoas ainda têm essa forma da estética bela, é aquela perfeita, bem proporcional, Sim. né? Milimetricamente traçada, Um lado igual ao outro. um lado igual ao outro, né? Tudo muito equilibrado, com muita perfeição. E isso está tá muito presente, né? Mesmo sendo do século XIV, XVI, mas isso ainda é uma influência muito forte, né? Você vai na Itália, aquelas cidades lindas e maravilhosas, é um excesso de beleza, mas muito vindo do período renascentista, né? Onde existiam os mecenas Legal, não sabia. que bancavam os artistas e eles reproduziam aquelas obras e era um estudo da estética, entendeu? Tudo muito proporcional, esteticamente perfeito e lindo. O que sai dessa estética era rejeitado, não era o belo. E se você for olhar para a nossa sociedade hoje, tem uma atualização disso, entendeu? Sim. Porque qual é o belo? O belo é esse. Então temos que. Aí hoje está na mão dos bisturis, dos médicos, cirurgiões plásticos, né? Quando eu fazia desenho na Escola de Belas Artes, um amigo meu, que também era aluno, ele estava estudando para medicina e ele queria fazer plástica, ele queria ser cirurgião plástico, então ele estava ali estudando as proporções, ele estava ali Legal. trabalhando, ele tinha um olhar para isso, né, muito, muito interessante, né? Mas aí eu pergunto para você, ok, por isso o racionalismo com toda essa potência, né? E nós temos isso ainda hoje. Sim. Eu vejo que muitas vezes pessoas que falam de alma, né? Eu observo isso, a fala de alma, mas elas se incomodam se a coisa não está esteticamente perfeita. Entendeu? Uhum. Tem que ter uma estética. Eu não posso fugir desse padrão. Eu tenho que ter um corpo X, Y, Z. Eu ainda estou muito presa ao racionalismo. Eu estou muito presa ao corpo sem a alma. Que quem molda o corpo é a alma. Não se iludam. Você não tem o corpo que você tem hoje porque foi um unidunité. Ah, tá bom, tem uma genética aí, familiar, uma ancestralidade, tá, mas da mesma forma, não é um unidunité. Né? Essa alma, ela está moldando o corpo. E se você rejeita aquilo que você traz como corpo, você está rejeitando o quê? A sua alma? Né? Volto a dizer, gente, não estou falando aqui da questão de saúde, tá? Claro, né, que a saúde é o mais importante. Eu estou falando de algo que desnecessariamente você começa a querer mexer, tendo uma boa saúde, está tudo direitinho, Sim. E você quer mexer porque você não está satisfeito com quem você é de fato, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente ainda está presa a esse pensamento lá do século XIV, XV, XVI. Entenda? Sim. Sim, eu sinto bastante essa pressão, assim, talvez pela idade, mas sempre senti, acho que todas as idades cobram uma coisa diferente, né? E eu entendi o que você falou. Eu acho que existe esse lugar da rejeição, e ela fala no livro também que quando a gente acaba aprendendo, né, a rejeitar-se, a gente também está rejeitando, de certa forma, toda a nossa ancestralidade, né? Porque a gente veio dessa ancestralidade. E quando a gente para olhar dessa forma, eu tô digerindo o livro e o que você falou, assim, a gente vê o quanto que é um sistema muito danoso, né? Sim. Tipo, muito intoxicado, assim, que realmente precisa de um exercício, né? Claro que tem momentos que a gente pode não ficar 100% centrado e tal, mas precisa existir esse esforço de colocar para fora, porque é um lugar que vai puxando para baixo mesmo. Sim. Um sistema, crença, cultura que eu acho que até hoje em dia com mais
as pessoas buscando, né? Algumas pessoas buscando mais consciência, mais entendimento, a gente vai... parece que dá um destaque maior ainda para isso, né? Porque, assim, cara, não tô me encaixando, então deixa eu buscar um novo caminho. E aí, quando você para olhar todo o panorama, você fica assim, meu Deus, isso aqui tá muito desconectado, isso aqui tá servindo um propósito totalmente que não deveria ser. E você falando a nível de ser humano, né? E você falando da estética, né? Do racionalismo, eu pensei, me veio muito assim também, a estética e traz um lugar de harmonia, assim, cumpre uma função de harmonia quando pensa em lugar de cidade e um lugar de, né, um espaço harmonioso, mas que é de fora para dentro, vamos dizer assim, porque é a capa do prédio, é a capa da praça, das ruas. Mas quando a gente fala de ser humano, tem que ser ao contrário, né? Tem que ser de dentro para fora. Isso aí. Tipo, a estrutura tem que vir de dentro, de estruturar a alma, né, assim, para ter força de expressão e aí ver o resultado que vai ver que vai aparecer que é a autenticidade da pessoa. E não só né, de fora, do olhar do outro, de fora para dentro, assim. Isso acho que a gente talvez não tenha colocado cada coisa no seu lugar, entendeu? Tá, a cidade, então vamos pensar a estética, fora. Dentro tem que ter funcionalidade. E o ser humano não, tem que pensar a beleza de dentro e fora. Vai ter uma funcionalidade social, vamos dizer assim, né? Tipo trabalho e tal. Mas que esteja coerente com a sua essência. E não A funcionalidade é de viver, não é no trabalho. É de estar vivo, de fazer as coisas. Né? É muito legal você ter um corpo que possa te levar para onde você quiser ir, fazer o que você tem vontade de fazer. Nossa, esse é meu sonho. Não é muito legal? Sim. É muito bom e nós Atingir devemos essa ser liberdade. gratos por esse corpo, né? Independente do tamanho, independente da altura, independente da cor, independente da forma, porque não importa isso não deveria importar, né? Então, quando algo externo que não te conhece, que não conhece a tua história, não conhece as suas dores, as suas cicatrizes, te impõe algo, é muito cruel isso. E é mais cruel ainda você aceitar isso. Entendeu? Sim. Você achar que isso é o certo. Não é o certo. Eu estava no Connection, que foi um evento de arquitetura e construção. Seba Guedes, que é um arquiteto, ele estava falando dessas assinaturas que alguns arquitetos têm, né? A assinatura de um arquiteto é você olhar para a obra, para a arquitetura, para o projeto, e você identificar de quem é aquela obra. E muitas vezes isso é mais importante do que a vontade do dono da casa. Tá? Mais importante é a assinatura do arquiteto. Porque isso dá um status, porque o arquiteto é o artista, é o que cria. Mas o que é arquitetura? O que é arquitetura? É a arte do bem viver, de um projeto que vai se adequar ao ser humano como urbanista, para uma cidade onde ele vai poder se locomover bem. A gente vê que tem muito furo aí, né? Sim. E a casa que acolhe, ou a construção de empresas que acolhem o ser humano. Então, quem é mais importante aí? O ser humano que abriga esses lugares, né? Então, ele estava falando que ele não concorda muito com essa visão. Então, quando o cliente pede, né, para ele fazer um projeto e ele manda uma foto daquilo que ele quer, né? Assim, estou te exemplificando. Eu acho isso aqui legal. Né? Eu quero isso, uma referência. Eu mando essa foto para o arquiteto e o arquiteto devolve, no caso ele falando, ele devolve e pergunta: mas o que você gostou? Isso é fantástico, porque é uma pergunta muito filosófica, porque é simples. E muitas vezes, como ele mesmo falou, ninguém sabe responder. O que eu gostei? Sabe que eu não sei. Mas isso é o quê? Todo mundo diz que é bonito, né?
tem a assinatura tal, tem a estética tal, então eu tenho que gostar disso. E o que pode acontecer muitas vezes? A pessoa vai pegar essa estética, vai colocar dentro da sua casa. Quando você entrar, você não vai se reconhecer ali. Você não vai se sentir bem. E o lugar, a casa é o lugar do acolhimento. Vocês entendem isso? É como, fazendo uma analogia, é como o corpo físico e nós somos a alma que habitamos esse corpo físico, que é a casa. Nossa, faz bem interessante isso. Então, por isso que nós moldamos a casa. Por isso que nós moldamos a nossa casa, sem perceber, de forma inconsciente, como a alma molda o nosso corpo. Então, quando uma pessoa, nesse segmento, pensa dessa forma, ela está indo além. Ela está respeitando o quê? O humano, que é o que deveria ser a alma da arquitetura. Entende? Sim. É isso. Faz todo sentido. Eu tenho que sentir bem. Então, tudo bem, eu não sei o que eu gostei nisso aqui, então vamos descobrir por que isso me chamou a atenção. E aí entra o autoconhecimento. Sim, mas às vezes até o revisitar um ancestral, como ele mesmo falou. Não sei, olha, olhando bem, aquela cortina me remeteu à casa da minha avó. Ai, aquele tecidinho ali me remeteu à minha mãe, ali quando estava passando a roupa, fazendo as coisas. Então, essa casa começa a ter alma. Porque esse ser humano, ele não é um robô. Ele é uma alma. Ele sabe exatamente por que ele está colocando aquelas coisas, né? E quando escolhe a casa totalmente padronizado com assinatura, se perde isso, né? Quem sou eu? O que eu realmente quero, né? Então, essas formas, elas são muito importantes, assim. Quem tem que habitar o lar é o ser humano. Entende? E o arquiteto, no caso, ele tem que ser o facilitador disso, né? Para esse reencontro com a sua própria alma. Um cirurgião plástico que vai reconstruir algo que está minando a vida de uma pessoa, a sua autoestima, né, por causa de queimaduras, ou às vezes até algum defeito mesmo ósseo, alguma coisa. E eles fazem trabalhos maravilhosos, maravilhosos. Isso é muito bacana. Você está resgatando a vida naquela pessoa. Porque é o básico, né? É você sentir que você tem uma pele que é agradável, que está ali ao toque. Mas quando isso vai além, quando isso perde a proporção, e dependendo da pessoa, vai fazendo, e ela se perde em quem ela é de fato, né? Então, isso é Por causa de um reflexo externo, de uma demanda externa, Sim. que não vem de dentro, por causa de uma demanda externa, ela tenta mudar o que está do lado dela. de fora, ao invés de buscar dentro, entender de onde vem o que já está ali, sim, aquela casa que já está ali. Né? Aí vai para esse caminho da estética, dessa mutilação. Arranca isso. Estética. Eu não quero fazer contato com isso. Por que isso está me incomodando? Arranca. E arrancando vai resolver? Não. Não vai resolver. Vai trazer mais angústia. Porque assim, a gente tem uma insegurança por causa de algo e aí a gente muda e faz alguma alteração. Só que o que precisava ser visto, que era a insegurança por causa desse algo ou alguma trava, não foi resolvida. Então, daqui a pouco ela vai aparecer em outro ponto. Aí, ou numa pessoa, ou em alguma coisa. Então, na verdade, você nunca vai tirar aquela erva daninha, vamos dizer, que está ali. Não está ecologicamente, né, funcionando para a evolução do ecossistema. Né? Você tá simplesmente colocando, tapando aquilo ali, mas ainda existe. Você está ferindo mais a alma. Porque você está falando para ela que ela não é bem aceita. Que você não a reconhece, né? Você está criando mais cicatrizes. Porque você está rejeitando. Algumas pessoas me perguntam assim, como é que eu resolvo a minha sombra? Olha para ela. Está fugindo dela por quê? Ela é sua sombra. Olha para ela.
Olha para ela. Ah, mas aí eu descobri que eu sou uma mentirosa. Ah, eu descobri que eu sou uma pessoa que é fútil ou que tem preconceito. Tudo bem, olha para isso. Qual o problema? Qual o problema de ter algo que você precisa olhar? Porque senão vai Olha. estar ali para sempre. Se não olhar. Cresce, né? Cresce, aí vamos Cresce. mutilar para tirar, vamos mutilar. Não, olha e tenta entender o que é aquilo dentro de você. Que normalmente é o preconceito que você tem com você mesmo, né? E puxando até para uma parte, tipo, não só de, né, mudar a carne, mas então vamos compensar. Aí a comida, aí relações que não são legais, é bebida e outras coisas que vão entrando no lugar, ou então até excesso de exercício, que você fica, que supostamente seria algo bom, mas que se torna um vício para tapar algo Para abafar a dor. para abafar. Aí vamos Então, gerar qualquer- cicatrizes. Sim. Então, vou sair, vou socializar, né? Assim, eu não socializo, vou socializar, mas isso é um desejo genuíno de, né, de estar num ambiente diferente, de conhecer outras coisas, ou também é para abafar, né? Tipo, então, cada hora a gente pode colocar alguma coisa nesse lugar. É Eu não sei se foge interessante. ao assunto que eu estou pensando aqui. Busca-se um ideal de beleza, né? Aquele que está vigente ali. E há pessoas que têm esse ideal, já nascem assim. Isso seria que essa pessoa, então, seria uma pessoa feliz? Sempre? Porque ela está dentro daquele padrão? Encaixa perfeito no padrão. Isso significa sempre que ela é uma pessoa de bem, que está bem consigo mesma? Não, acho que não. O que para Pois você é, porque significa? as pessoas que não estão nesse padrão buscam esse padrão para poder se E invejam, né? sim, para enquadrar. E aí eu estava aqui me perguntando, e o fato da pessoa ser perfeita dentro daquele padrão, já é. Ela não foi feita, ela já Nasceu. já nasceu encaixou nesse padrão. Isso significa que ela sempre será uma pessoa feliz somente por conta disso? Então, o que você acha antes de dar uma resposta? Eu vejo que nem sempre. Pode ser assim, mas se fosse assim, não teria tantas pessoas Você belas. esquece que isso é um fardo também, para quem tem essa beleza. Porque todos querem aquilo. Todos querem aquilo. E ficam com raiva de quem tem. E eu não tenho. Sim. É um fardo. É um peso. Pode ter desdém também. Ela é muito perfeitinha. É a questão da inveja. E é um peso. Também é. Isso é muito pesado. Quantas mulheres lindíssimas, atrizes, vamos falar dessa forma, né? Nem vou citar nomes, porque não é o caso aqui, mas quantas mulheres lindíssimas tiveram mortes muito doídas, sofridas, Mulheres potentes, né? Maravilhosas. lindas, assim, todo mundo- potentes, muito talentosas, de uma beleza assim imensa e com muito sofrimento. Sofrimento nas relações amorosas. Não deveriam, né? Porque elas são lindas e perfeitas e maravilhosas, né? E o fardo que elas carregavam, porque elas eram desejadas e muitas vezes tinham que se submeter porque eram desejadas e elas precisavam estar naquela posição. Então, assim, a indústria da beleza ela é cruel, mas isso ainda é um aspecto desse racionalismo, né? De querer medir tudo tem que ter uma medida, tipo assim, tá dentro de uma régua. Sim, é verdade. Tipo, você é magra, então você deveria estar sofrendo Sim. pra isso. Né? Tendo prazer em comer e continuar magra. Tendo um super prazer em comer um pratão e o que é isso? Injusto esse mundo. Não, você não deveria ser magra, porque você come muito.
Aí a gente começa a odiar a nossa genética. Meu Deus, isso. por que minha família... Não, você vai se enfeiar para não ser desejada. Você vai, Ou você pra vai não se ser invejada. invejada, para não ser maltratada. maltratada. Você vai ficar feia. É isso. A pessoa não sustenta e vai começar a fazer escolhas que vão trazer muito sofrimento. Que assim, sabe, culpa de ser bonita, né? Culpa de ser bonita. Culpa de estar dentro de algum padrão. bonita dentro desse padrão. É. social. Quando eu falo Sim, do, sim. do que a sociedade coloca como beleza, né? Até isso, o negócio, né? As relações estão tão pesadas que até quando você chega no lugar, você também recebe o hate, né? O ódio, a inveja por estar nesse lugar. Então, Mas o belo é além disso, né? O belo deveria ser além disso. O belo é estar bem com você mesmo. sim. Esse é o belo. Qual é a beleza? Harmonicamente, Eu né? estou bem comigo mesmo. Né? Claro que eu posso melhorar uma coisa e outra, tudo bem, né? Mas eu estou bem comigo. Entendeu? Sim. Isso é o belo. Isso deveria ser a nossa busca. E para que você encontre isso, do estar bem com você mesmo, você tem que minimamente se conhecer, né? Minimamente você tem que saber quem você é. Do que eu gosto. Aí volta para a história da casa, né? O que você gostou nisso aqui? Eu não sei. Gente, como alguém responde isso? Mas respondem, na maioria das vezes. Por que você não gostou disso? Ah, não sei por que eu não gostei disso. Como? Como você não se conhece? E como causa incômodo, né? E o não sei ainda é uma resposta, na minha visão, melhor do que aquilo, que é o automático. Sim. O não sei ainda é sabe que eu não sei? Tipo, tá, então deixa eu tentar fazer esse exercício que você está me passando. Porque ainda mostra uma certa pausa, né? Do que, não, isso tudo aí, pode imitar igual. Faz tudo igual. É verdade. É um capítulo bastante rico. É um livro muito desafiante, né? Esse Mulheres que Correm com Lobos. A maioria das pessoas não aguentam muito trabalhar com ele, ir até o final. Ou vai no superficial, né? Porque ele realmente, a proposta, acredito, é fazer uma revolução interna, né? É você dar uma chacoalhada, assim. O que é o belo? Desde o início, né? Nesse livro ela fala, as mulheres, exatamente, é como os lobos. Sim. Ela tem que ser selvagem, mas ela foi domesticada e por ser domesticada ela adoeceu. Por quê? Dentro desse padrão de beleza, o belo tem que ser domesticado. Está condicionado. Não pode ser selvagem. Não pode ter o cabelo desgrenhado. Entendeu? Não pode correr descalça livremente. E eu acho que entra até num lugar assim, o selvagem entra nesse inconsciente como algo muito, às vezes, também rebelde, que pode ser, que seja, mas simplesmente pode só ser o diferente. Uma selvagem porque não está, tipo, como se fosse uma rebeldia no sentido da... Não está condicionado. Não está condicionado, do tipo, não, cara, não vou pintar meu cabelo de tal cor porque tem 10 pessoas pintando, por exemplo. Não está condicionado a normas. Não está condicionado a dogmas. Então, exatamente. Né? A regras. Porque às vezes até a palavra selvagem pode levar num outro lugar. Não, olha só. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos com pessoas, convivemos com as pessoas, estamos convivendo no dia a dia com pessoas de culturas diferentes, de formação diferente. Tem que ter um mínimo de regra para você conviver bem com as pessoas. Sim. Você não pode invadir o espaço do outro. Você não tem o direito de fazer isso. Você tem todo o direito de cuidar do seu espaço. Mas quando você começa a invadir o espaço do outro, tem alguma coisa errada. Eu não estou falando dessas regras básicas sociais que são importantes, né? Porque a gente ainda não tem maturidade para conviver sem regras. Né? A gente não tem maturidade para conviver com bom senso. Eu não vou fazer com ela o que eu não gostaria que fizesse comigo. A gente não pensa assim, infelizmente. Né? A gente manda ver e depois, caramba,
Aí ela ficou ofendida com isso. Tá, traz para você, você também não ficaria? Né? Mas a gente não tem maturidade, ok, tá tudo bem, né? Estamos caminhando para isso. Mas quando você fica presa a condições, né? Eu me lembro que eu era muito contida. Eu fui uma criança muito expansiva, corria, brincava, fazia, era arteira pra caramba. Por causa disso, claro, eu fui disciplinada, né? Para poder travar aquele ser que parecia um monstrinho, né? E isso me fez ficar muito fechada. E o que aconteceu com esse fechamento? Eu engolia minhas dores. Eu ia para o dentista, mesmo que o dentista passasse anestesia, eu não reclamava. Imagina a dor emocional, aí que eu não reclamava mesmo, né? Então, isso ficou muito forte em mim. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer análise, comecei esse processo de autoconhecimento, e eu percebi que eu tinha avançado muito, foi uma vez no cinema, eu sentada com as minhas amigas, e aí um senhor veio, começou a caminhar e ele pisou no meu pé, porque ele chegou atrasado, estava escuro, né? Ele foi passando, pisou no meu pé. Eu berrei dentro do cinema. Eu berrei com tanta força que o homem levou um susto e voltou, né? Mas eu falei, aquele berro foi tão libertador, vocês não estão entendendo. Foi tão libertador, porque para mim foi o seguinte, gente, eu posso demonstrar que eu tenho dor. Eu posso falar da minha dor, porque antes não podia. Olha, trava. Isso é um condicionamento, é desse condicionamento que eu estou falando. E isso você leva para o corpo, gente. Isso você leva... Porque, por isso que o corpo fica tenso. Você está falando da mandíbula, né? O corpo fica tenso por quê? Porque você sustenta aqui, você forma uma armadura. Como é que é isso? O belo é ser esse padrão. Isso é uma imposição familiar. Então, você tem regras familiares, você tem regras dentro da sua sociedade, você tem regras do seu país, você tem regras da sua cultura. No final de contas, quem você é de verdade? O que realmente é importante para você? Uhum. Entende? Então, hoje, quando eu demonstro que eu estou sentindo dor, tá tudo bem. Né? Numa sessão de acupuntura, a agulha entrou e doeu, eu berro. Porra, tá doendo. Tira isso. Tá? Vamos trabalhar, mas eu não quero ficar sentindo dor. Antes, eu ia ficar calada. Sim, eu tenho que aguentar a dor. Eu tenho que aguentar. Né? Claro, algumas vezes, dependendo do tratamento físico, você vai sentir dor, mas é uma outra história, tá? Eu estou falando de dores que você não pode falar, dores que você tem que engolir. Eu estou falando de dor física, mas existe a dor psíquica, que muitas vezes você vive e você engole. E vocês acham que isso vai para onde? Para o corpo. Não vai para a cabeça. Não vai para outro lugar, sim. Falo no mental, né? Mexe com o mental, sim, desestabiliza. Sim. Mas para o corpo também. Não, sim. Mas o corpo sempre. Corpo sempre. Corpo sempre. E isso também é belo, porque o corpo mostra a marca da sua dor. E você percebendo a marca da sua dor no seu corpo, você tem como cuidar dela. Sim, legal. Então você não pode rejeitar. Você tem que olhar para isso. Só uma coisa. Você falou do trecho. Os grandes poderes estão querendo... Ah, é. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. Não entendi o que são os grandes poderes. Se você começa lá em cima, né? Esse é o poder do corpo? Esse é o poder do corpo, o nosso poder, que são os grandes poderes, que nós estamos com eles guardados dentro de cada um de nós, né? Que é o poder da mulher selvagem, dessa natureza. Já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma. Outros espíritos poderosos testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas que disfarçam sua natureza divina. Existe, sim, uma forma
de entender que você é testado. Eu falei isso para vocês, né? Você é forte, né? Você é forte. Você é testada para ver se você dá conta. Mas dá conta de quê? Desse grande poder que você tem interno se manifestar. Porque um poder se manifestar nessa proporção é algo que você tem que ter muita força para lidar com ele. Entenderam? Entendi. Ainda não. O que você tem dúvida sobre isso? Eu entendi que... Ah, sim, eles aparecem usando mantos, farrapos, faixas de prata ou com os pés enlameados. Aparecem com a pele morena, como madeira escura, ou em escamas feitas de pétalas de rosa, como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado, como um homem que não sabe lidar ou falar, ou com um animal que sabe. Sabe o que é esses grandes poderes? Que esses seres de muita luz trazem para a gente? Um grande desafio na vida. Por exemplo, quando eu tenho um filho especial e eu tenho que ter essa força, tem que vir de dentro de mim, que eu nem sabia que tinha, para lidar com aquela situação. Entenderam? Sim. É disso que ela está falando. Sim. E aí a importância de reconhecer que esse potencial. Tá, entendi. Entendeu? São esses grandes poderes. E eles percebem isso em você, porque eles veem a tua alma. Eles não veem o seu corpo. Eles estão olhando para a sua alma. E eles sabem daquilo que você é capaz. Entendi. Então você vai dar conta. Não tem um ditado que fala Deus não dá um fardo que você não consiga carregar? Sim, sim. Por quê? Porque ele está vendo em você um grande potencial, uma grande força, que você ainda não descobriu, você se desconectou. E aonde que vai aparecer essa dor? Na carne, que é onde os nossos sentidos estão mais aflorados, né? Que é através desses desafios que você meio que tem que se mover internamente para quase como, né, de uma forma artificial, colocar para fora o que precisa, né, que está Sim, guardado. sim, ele sabe que você tem esse potencial. Ele sabe, mas não adianta só ele saber. Você tem que saber. Então, você vai viver algumas situações. E a gente busca sempre o conforto, né? Achando que eu quero uma vida confortável. Né? Continua na sua vida confortável. Vai levar Aonde você vai chegar com isso? Vai levar um susto. Não, aonde você chega com isso? Né? É o que a frase diz: os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. E essa grandeza em todas as suas variações tem várias cores, várias culturas. O que aquela pessoa viveu, ela vai me ensinar com certeza. O que eu vivi também vou ensinar. Então, por que eu me considero superior ao outro? Aonde que vem isso, gente? E como que se elegem um padrão? Por quê? Porque o cara é juiz? Porque o cara é um médico famoso? Porque o cara é um empresário riquíssimo? E por isso ele tem... É desse poder que as pessoas acham que é real? Não, não é. Está longe de ser. Isso é um estado de ser naquele momento. Estou falando de poder de verdade. Aquilo ali é uma autoridade social, né? Não é um... Aquilo ali é um arquétipo. E de arquétipo a gente vai falar em outro dia. Sim. Que é outra Sim. coisa muito mal trabalhada, né? Bom, temos pouco menos de 1 hora. Acho que foi boa a discussão, a conversa. E o que a gente tirou de conclusão? Não é que a gente precise viver dores físicas para poder trazer esse poder e essa força e fazer contato com isso. Mas é que, infelizmente,
nós estamos tão anestesiados, né? Que a gente precisa de uma sacudida. Alguns vão sacudir mais leve, outros vão precisar de uma sacudida grande, né? Mas não é que você tenha que passar por isso, mas nesse momento ainda é necessário. Vamos trabalhar para não precisar passar por isso, com essas dores maiores, né? Não só trabalhar, mas ficar atento também, né? Sim, quando eu falo de trabalhar, é o trabalho interno, tá? É a autopercepção. Estar consciente. É não fugir da sombra, por exemplo, né? Ficar com medo dela, ficar negando ela. Aceitar a forma que a gente se sente, né? Sim, como E você trabalhar é, com como é o isso. seu corpo. O que está de desagrado de você? Por que isso está desagradando? Onde tem dor no corpo, né? Onde Tô sempre com dor de dói. cabeça, tô sempre com dor não sei aonde. Porque hoje em Onde que dia eu tem posso... questões que são muito delicadas, né? Tem a questão da transexualidade, que as pessoas precisam fazer, mas ali tem uma dor real. Ali tem uma dor profunda. Ali tem algo a ser aprendido para quem está vivendo aquilo e para quem está ao redor. Isso é legítimo, entende? Isso é legítimo. Sim. Eu estou falando de dores que você provoca para você não fazer contato com ele, como mutilações, por exemplo, né? Sim, claro. Que isso ocorre. A gente tem que saber separar as coisas, né? Porque senão, o que a Marta está falando é que a gente tem que viver dores profundas para que não, gente, não precisa. A gente, na verdade, é o contrário. Quanto mais consciente eu tenho e debato e falo sobre esses temas, mas eu vou vivendo a experiência de quem eu sou real e não vou precisar viver tantas dores assim, né? Então quer dizer que todas as pessoas que vão fazer plástica, elas estão fugindo do contato da sombra dela? Não é isso. Existem casos e casos. A gente está falando de situações em que a pessoa vai entrando num processo compulsivo, né? E vai se deformando, inclusive, não aceitando o cabelo que tem, o corpo que tem. Como um movimento de fuga. Exato. E não como um movimento, às vezes, de autoencontro, né? Sim, né? Exatamente, de fugir do contato daquilo, que é a questão da pele, sentir o que eu estou sentindo, por que eu estou fazendo isso. E se no final disso tudo você ainda entender que precisa, ok, tudo bem, porque só a pessoa sabe da dor dela. Não somos nós que vamos ditar o que é a dor, o que deixa de ser dor, né? Mas que pelo menos ela esteja minimamente consciente daquela dor. E o entendimento do que isso provoca na vida dela. Né? Então, acho que nós poderíamos fechar com isso, assim, o quanto que eu me conheço de fato, né? O quanto eu tomo uma decisão, eu faço um movimento pela dor, ou pelo amor, ou pelo desejo genuíno, né, autêntico de fazer esse movimento. Isso eu acho que é muito legal ver através desse prisma, né? O capítulo traz muito esse prisma para que a gente exercite esse olhar, assim, eu acho muito legal.